Oi, eu sou a Grazi, eu sou front-end developer e eu gosto muito de aprender e ensinar idiomas. Aqui no canal eu compartilho minha jornada de aprendizado e nessa série de vídeos eu vou te ajudar a destravar no inglês técnico que você principalmente vai usar no trabalho ou participar em entrevistas em inglês. Se você não é da área de TI, seja bem-vindo também nessa série de vídeos porque conhecimento nunca é demais e algumas coisas que eu vou falar aqui servem para você aplicar em qualquer tipo de vocabulário, não só do inglês técnico. Antes de entrar no foco do vídeo, eu gostaria de trazer 4 observações. A primeira observação é que a ideia não é você perder o seu sotaque, mas sim melhorar a sua pronúncia. A fonética que a gente vai ver aqui nos vídeos vai ser focada na fonética do inglês dos Estados Unidos, no inglês americano. O outro ponto interessante é que você não precisa falar a pronúncia certa, né? Se você está trabalhando com o seu time, que todo mundo é brasileiro. A ideia é que você consiga pronunciar as palavras em inglês, principalmente quando você está trabalhando em um time que tem misto, né? Que são pessoas estrangeiras, ou então que você vai aplicar para uma vaga de emprego, para você falar numa entrevista. E aí é o mais interessante você focar na pronúncia mais certa, sendo inglês, para esse tipo de ocasião. As ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia estudando inglês e outros idiomas são gratuitas. Essas duas são as que eu te aconselho, principalmente se você está estudando sozinho, e eu não tenho professor particular. A primeira é o Cambridge Dictionary e a segunda é o YouGlish. E a gente vai ver também ao longo do vídeo. A fonética é basicamente os estudos dos sons da fala humana. É da linguística que vai analisar como que os sons são transmitidos, percebidos, produzidos através dos símbolos fonéticos, né? No inglês a gente tem os símbolos fonéticos, todos os idiomas têm os seus símbolos fonéticos, né? Mas no inglês são basicamente esse aqui que eu vou colocar na tela. E a ideia não é que a gente memorize todos os sons fonéticos, mas alguns sons fonéticos, eles se repetem muito em muitas palavras. E aí, se você pegar o jeito de pronunciar aquele símbolo, você vai conseguir pronunciar muito mais palavras. Então, a gente geralmente fala que uma palavra tem a transcrição fonética dela, são símbolos fonéticos. E ali vai mostrar como que é realmente a pronúncia, qual é o som daquela palavra conforme tem aqueles símbolos fonéticos. A pronúncia é basicamente a forma com que você fala as palavras, seja ela de um modo certo ou de um modo errado, não deixa de ser pronúncia. Então, o que acontece muito pra gente que é brasileiro, que a gente vai pronunciar uma palavra em inglês com a fonética do português e a gente acaba pronunciando a palavra errado. Errado no sentido de que deveria ter uma pronúncia seguindo a fonética do inglês e a gente acaba colocando a fonética do português. E é isso que a gente vai focar nos vídeos, focar mais na fonética do inglês pra gente que fala português. Tá, e o que é o sotaque, né? O sotaque é basicamente o molho, é o tempero que tem na língua. Então, geralmente, a língua padrão, né, é aquela língua do Jornal Nacional. Mas se você muda da região em um país, considerando o português, por exemplo, a gente vai mudando de região, vai mudando o sotaque, vai mudando o ritmo, a entonação, como que soa a língua naquela região. E soa totalmente diferente, então cada região tem o seu sotaque. E tem também a questão de influência de sotaques. Então, por exemplo, eu sou da Bahia, mas eu não sou lá da Bahia, perto de Salvador. Eu sou do extremo sul da Bahia. Então, o meu sotaque não é tão forte como o de Salvador, mas também não é que nem o de Minas Gerais, não é que nem o do Rio de Janeiro, não é que nem o do Espírito Santo, mas tem uma influência ali de tudo e virou o meu sotaque. E aí no meu sotaque sofreu influência dos idiomas que eu falo, que às vezes eu acabo carregando um pouco de um sotaque estrangeiro no meu próprio idioma. Isso é muito doido. E no inglês não é diferente. Estados Unidos, como exemplo, a gente tem o país Estados Unidos que fala inglês americano, né, que já é uma variação do inglês britânico, que é o inglês original ali. Então tem o inglês americano. Se você for para os Estados Unidos, cada lugar ali tem um sotaque diferente. Pra gente ficar pensando, eu quero perder meu sotaque, não faz sentido nenhum você perder sotaque, tá? Porque sotaque é o que dá a graça no idioma. Eu gosto muito do meu sotaque do português do Brasil. O sotaque português vai interferir em qualquer idioma que eu falar e não tem como correr disso. O máximo que a gente pode fazer é melhorar a pronúncia para que ela seja mais próxima de um nativo e, consequentemente, você vai escutar menos aquele sotaque, mas você sempre vai perceber, vai ter sempre um som fonético que vai te entregar. E não tem como, não tem. A gente pode melhorar o que for, mas no fim ainda vai ter aquele resquício que você é estrangeiro e que seu idioma nativo é outro.
Obviamente, se você, né, morar no país, estudar muito, se dedicar tanto, meu Deus, um dia você pode chegar lá quase que ninguém perceba que você é estrangeiro, mas eu não entendo muito pra que todo esse esforço, pra mim não faz sentido nenhum. E sem contar que se você falar um outro idioma além do seu idioma nativo, você já demonstra outras habilidades, sabe? Você demonstra outras competências, tá? Então era basicamente essa diferença assim que eu queria trazer para vocês. E a gente vai ver agora 5 palavrinhas do inglês técnico, tá bom? Então eu vou colocar aqui a primeira palavra para vocês pronunciarem. Tá, como que você pronunciaria essa palavra? Você pode estar pronunciando certo já. Então é technology, technology. Tem esse j que é mais j do que j, porque eu falo um pouco por experiência, tá? No passado eu já ensinei inglês para desenvolvedores, já ensinei inglês para pessoas de outras profissões também. E eu sempre percebia que a gente brasileiro tem dificuldade e acaba pronunciando como se fosse j, né? Como se fosse geladeira, né? Ou então gilete. E quando a gente tem um G ali no inglês, na maioria das vezes vai ter o som de j. Então é technology, technology, technology. E esse Y no final é o Y que a gente vai pronunciar como I mesmo. Então a gente coloca I onde não tem e onde tem que falar o I a gente não fala. Então, por exemplo, palavras como happy, happy, tem o Y no final, então vai ter som de I, aquele happy, I'm so happy, I'm so happy. Então a segunda palavra vai ser essa aqui. Você falaria como essa palavra? Tem um bug lá no meu código. Bugou. Porque a gente fala bugou, e aí vai tender a falar bug. E no inglês a gente vai falar bug. Então esse I que a gente coloca no final não vai existir. Então, bug. This is a bug. I have to fix this bug. Ok? Próxima palavra. Então vai ser merge. I have to merge my PR. Então, merge. Então não vai ser merge. Então a gente fala, tenho que mergear a pull request. A gente acaba transformando o verbo em inglês em um verbo em português, colocando o ar no final, codar, mergear, deployar. E aí, às vezes, quando a gente tem que falar no inglês, acaba carregando a pronúncia do português na palavra. Então é essa, merge, ok? Você pronunciaria? Repository. Então a gente não vai falar repository. A gente não vai falar repository, a gente vai falar repository, ok? Repository, in a repository. Então é um som mais aberto, repository, ok? Ok, eu tô me divertindo muito fazendo esse vídeo. Porque eu tô falando com a câmera e eu não tô... Porque geralmente quando você ensina alguém, você vê o resultado, né, imediato. E aí gravando... Enfim. Então, a próxima palavra é essa aqui. Que vai ser commit. Commit, blá 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 blá. Commit on GitHub. Então, para revisar as palavras, né? A primeira foi technology, bug, merge, repository. A quinta palavra e última foi commit. Então, thank you for watching this video. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Tchau!